Olá, bom dia. E o dia? Hoje 12 de dezembro de 2023, são 7h21 da manhã de uma terça-feira. Bom dia. Vamos começar o dia agradecendo, sim, a Estrela Guia, pelas possibilidades da gente poder buscar a vida que Deus esteve a colocar no altar. E por que disso eu estou a falar? Porque a gente pode mesmo a nossa vida levar dentro das possibilidades que qualquer um desejar. A questão é que possibilidades não é uma coisa simples da gente avaliar. Sim, porque se numa caverna eu entrar, eu não posso simplesmente achar que eu posso uma caverna inteirinha iluminar, desconsiderando quem dentro da caverna possa estar. Assim, julgo eu que seria muita burrice eu fogo atear dentro de um buraco, desconsiderando, sim, o perigo que é outros olhos ali, com os meus olhos, cruzar. Por isso, o divino sempre esteve a me falar que dentro é de qualquer lugar, qualquer caminho, a estrada, essas coisas. Eu deveria possibilidades de vida sempre considerar. Assim eu não iria nem mesmo um simples verme prejudicar. Tendo como ponto de partida a ameba que eu estive a virar, fiquei a pensar, mesmo como seria difícil numa caverna eu entrar. Procurar um palito de fósforo, sim, para entrave se transformar. Para que os meus olhos não pudessem enxergar, sim, prejuízo aqui, prejuízo acolá, e o egoísmo eu poder vivenciar só porque eu tinha um palitinho de fósforo. Isso eu não poderia mesmo realizar. Assim, peguei o palitinho de fósforo e eu estive a encontrar e coloquei, sim, sabe como é que é para os meus olhos ali arregalar. E fui ser uma espécie de corujinha no lugar. Um aprendizado difícil da gente realizar. Imagine você, ovinhos, colocar, ovinhos, chocar, corujinha, você de fato. Encontrar e você ser capaz de imaginar a beleza que é uma corujinha aqui, outra corujinha lá. E aí 2 altares você edificar. Para cada corujinha você colocar. E o aprendizado você, com toda certeza, continuar. Não tem como simplesmente corujinha esmagar. Santo Deus, você dentro de uma caverna, sem poder nem sequer
nem sequer no chão pisar. Sim, porque pisar no chão era o mesmo que arriscar em verme. Sim, você pisar e verme você prejudicar. E aí você compreender que dentro de circunstâncias tão difíceis, você pode mesmo uma corujinha virar e ali poder o seu pescocinho 360 graus. Se para não perder de vista os dois altares. E poder, enquanto corujinha, sair para trabalhar, já que nem verme costuma considerar o que uma corujinha é capaz de realizar. Sim, porque se corujinha costuma admirar duas feiurinhas no lugar, certamente corujinha não pode. Não pode mesmo enxergar. Então deixe corujinha se estrupiar, porque não tem como uma corujinha, duas corujinhas, criar. Santo Deus, fiquei ali, sim, ali, tentando uma fábula, encontrar. E para minha felicidade, eu pude mesmo, com muita gente que tinha fábula no seu pensar, me dar. Era tanta fábula, e fábula aqui, fábula e fábula, santo, que eu passei de fato a me enxergar dentro dessa possibilidade de eu mesmo uma fábula virar. Assim, encontrando, sim, uma possibilidade de ser uma fábula, eu fui com o divino me acertar. Eu disse para ele, olha, tendo como ponto de partida o entendimento que você esteve sempre a me dar, ainda que seja uma caverna dura de estar, eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho para você a caverna iluminar. Sabendo esse caminho trilhar, sem ninguém desconsiderar. Assim, até verme eu tenho certeza de que você vai respeitar. Considerando a história que estiveram a edificar sobre vermes do lugar. Beleza. Sim, por isso, eu pude considerar até um pé de goiaba, com uma goiaba linda ali, a me convidar para eu, de fato, essa fábula manifestar. Fiquei pensando se eu poderia mesmo entrar, sim, na casa familiar, trazendo aquela criancinha que um dia esteve assim empanturrar de tanta goiaba, sim, no quintal da casa de Vocinhar, que foi preciso até se internar para uma cirurgia realizar e a apendicite arrancar. Entupida, sabe como é que é? A tripinha esteve a ficar. E dias ali, numa peleja, que eu tenho mesmo que buscar gratidão, sim, para com mães, tá? Já que foi mãe que esteve o tempo todo a se dedicar àquela criança, naquele tão tumultuado lugar. Tendo como ponto de vista a promessa que vó do Beco esteve ali a elevar, com medo, sim, de eu nunca mais voltar.
E toda uma fábula ali esteve a se dar. E o divino a me falar que eu poderia mesmo dentro desse universo entrar com todas as dificuldades de ser uma fábula no lugar. Sim, porque a promessa vó do beco, ela teve que pagar. Sim, quando sexta-feira da paixão, ali, ela não se dava o luxo, quer dizer, o luxo. Ah, ela passou a se dedicar à promessa. Sim, orar, jejuar. E descalça a procissão do Senhor morto ali acompanhar. Só pela vida daquela criança que esteve a se empanturrar de goiaba da casa de vocinha. E no hospital foi parar em estado grave, esteve a ficar. No meio da noite teve que ir de um hospital para outro, que era em outro lugar. Tem que levar, sim, para no centro cirúrgico entrar e tirar a tripinha. Com tanta dificuldade para ali depois se recuperar. Tendo que por um processo doloroso passar, dreno e mais dreno a usar, sim, para todo o pus que esteve a se formar ali, poder de fato evacuar e a criança ter uma chance de viva ficar. Olha, eu mesma, eu realmente, não, eu preciso mesmo, em pessoa, agradecer por todos os feitos que mãe esteve a fazer durante aquele processo tão difícil. Quando parecia que a morte iria ali aparecer e eu iria me render. Foi difícil. Foi difícil aquilo tudo viver. Era difícil mesmo a saúde restabelecer. Outras dificuldades tiveram a aparecer, mas mãe sempre esteve a correr para uma coisa e outra ali fazer. Portanto, diante de tantas coisas que muitas vezes, a gente não consegue entender, e dentro de uma caverna a gente passa a viver a luz do nosso viver, sempre pode aparecer. Muitas vezes de uma maneira que a gente até não vai entender. Mas o que seria entender? A própria ciência diz que a gente só tem 5%. Sim, do todo que isso aqui pode fazer. Estando eu querendo mesmo essa corujinha ser, sim, para uma fábula eu poder de fato viver, desejei o quê? Eu desejei a própria goiaba, eu sei. Sim, para verme eu poder ser, e dentro daquele universo, sim, que a ciência estava a dizer, eu poder ali estabelecer algum tipo de vínculo para eu poder de alguma maneira saber, sim, o de saber,
Sim, se existia, de fato, a possibilidade de eu saber com 5%, eu poderia de saber com 95%. E foi o que eu fui fazer. Eu fui de saber. Por isso, por isso na realidade, eu nem quis saber dos outros 5%. Não que eu estivesse a desmerecer, não. Eu só não conseguia entender aquilo que os 5% tinha para me oferecer. Numa caverna, eu passei a viver. Corujinha, não, eu tive que ser. Duas corujinhas ali. Para eu, de fato, proteger. Então, como é que eu poderia proteger duas corujinhas com 5% do meu saber? 5% não servia nem para eu mesma me proteger. Era como uma calça curta do saber. Então, não, eu resolvi de fato estabelecer os vínculos, assim como o poder. Quem poderia de fato me trazer a história de vida? Sim, para eu poder de fato um vínculo com tudo aquilo ali, sim, não se perder. A memória é 5%? Não. A memória é cheia com toda certeza? Não, de tanto procurar saber. Sim, o que é que eu poderia fazer? 5%. Não, esteve a memória cheia, lotada. Sim, porque toda hora era um sinônimo, sim, uma palavra complicada. Eu tinha que de fato buscar e ali tentar memorizar. Sim, aquela coisa toda. Mas duas corujinhas lá. O quê? Que tinham possibilidades de se doutorar naquilo que viesse desejar. E você coruja no lugar. Gente a falar. Não, mas é difícil essa coisa toda. E você lá, você é coruja. Você vai para as corujinhas, você vai olhar. Você vai, de fato, desacreditar no que os seus olhos de coruja estão a lhe mostrar. Qualquer um poderia falar que era difícil se doutorar naquilo que viesse desejar. Mas eu era coruja. Como é que eu poderia derrubar? O altar era a única maneira que eu tinha de tirar as corujinhas do lugar, para as corujinhas poderem de fato enxergar com os seus próprios olhos as possibilidades, não só de voar, como de fato os pezinhos usar e em terreno firme pisar, já que eu não tinha nem condições de respirar. Por isso, não foi fácil. Não foi fácil de fato desbravar. 95%? Muito mais fácil a gente se conformar com 5%. Sim. Aí usar desculpa, minha cabeça tá cheia. Se tá cheia, é bom esvaziar. O quê? Sim, eu resolvi. Sim, esvaziar, dar uma descarga. Aí, se você aceita ser verme, se todo mundo tá falando que você, de fato, é um imprestável no lugar, que você é incapaz de um ato de ternura ofertar. Se você não vale nada, então você pode, de fato, simplesmente ser verme dentro de caca. Se pode ser verme dentro de goiaba, por que eu não poderia ser verme dentro de caca? Aí eu resolvi, de fato, encarar a privada. Eu disse, não. Eu vou ser verme dentro de caca. Eu vou, de fato, entrar na privada. E eu mesma vou dar descarga. Fiquei ali,
sim, a imaginar no que o divino iria falar. Sim, claro, eu teria que, de fato, comunicar uma decisão assim, chegando, o quê? Enquanto excremento. Sim, porque eu já teria que, de fato, que chegar lá com a possibilidade de o excremento virar. Chegando enquanto excremento no lugar, com uma dose de vida particular, o divino logo pegou um pinico para ali eu poder sentar. Não digo que ficou confortável, eu dentro daquele pinico, santo Deus, mas fiquei pensando, sim, nessa coisa que a gente gosta mesmo de virar, achando que é muita coisa no lugar. Tem até um ditado que aqui eu nem preciso falar. Aí eu, ali dentro do pinico, tentando de fato uma maneira de poder, sim, o corpo trabalhar para de fato, sabe como é que é? Excremento virar e poder, sabe como é que é? Um filete de mim ali restar e eu poder mesmo, de algum modo, estabelecer o que a privada poderia me dar. O divino então esteve a me falar, é uma excelente ideia. Não posso mesmo descartar. Se você soube ser uma goiabeira no lugar que soube de fato honrar a casa de vocinha, por que você não pode? Por que você não pode na privada entrar? Por que você não pode dentro disso tudo mergulhar? E trazer o entendimento, sim, daquilo que você realmente vai encontrar. E na mesa você colocar. Assim, cada um vai poder, de fato, usar o pinico que precisar para as próprias fezes carregar. E não querer mais lhe jogar dentro de uma fossa para você lá ficar e todo mundo, sim, se assim desejar, e na hora que bem quiser realizar, sim, dá uma descarga e por cima de ti passar, e ainda com um sorrisinho largo. Santo Deus. Não digo que foi fácil não, mas pude mesmo, toda a privada, assim que é privada. Privado não é uma coisa assim que todo mundo usa no lugar, está restrito a uso familiar. Peguei, de boa mesmo. Sim, o que eu devo de fato colocar. Não sou do tipo, que a porta de minha casa, eu costumo escancarar, é restrita. O que eu posso falar que dentro desse lugar é só família mesmo. Esteve aqui a frequentar. E um outro que por aqui esteve a passar, também foi a família que esteve a convidar. Porque eu preciso mesmo me orientar. Sim, sabe como é que é? Não dá para você desconsiderar o lugar que você está. Então, sempre estive a considerar, sim, o entendimento de vida privada. E sou uma pessoa bem reservada. O pinico de cada casa. Olha, eu nunca poderia imaginar que fosse tão difícil. Sim, o evangelho. Não, o evangelho você de fato edificar.
Sim, porque se diz que quem está limpo, sim, não precisa mais se lavar. Quem está puro não precisa mais se purificar. Basta de fato a água na mão, no pé, essas coisas, para você de fato em casa estar. Eu fiquei pensando mesmo em você, se numa fossa entrar e separar. Isso aqui não pertence a mim, não. É cá. E você poder, de fato, uma mensagem enviar, colocando o nome de cada um e aquilo que você estava a enxergar de propriedade particular, não, logo não iria prestar. Mas, sabe como é que é? O divino me disse, se você está disposta mesmo a tudo isso realizar, não, toma os pinicos. Toma os pinicos. Eu vou lhe dar os pinicos. Assim não vão usar desculpa que as fezes estiveram a se espalhar porque não tinha onde colocar. Dá aqui os pinicos para cada um. Aí dê pinico. Santo, o quê? Pinico ali, tudo ali, restrito. Isso. Realizar tudo aquilo, pronto. O quê? Ficou esquisito. Não, o mundo ficou esquisito. Aí eu, tendo em vista, sim, é tudo aquilo, pronto. Resolvi. O quê? Sim, eu resolvi, de fato, usar. O quê? Sabe como é que é um vestido? Um vestido esteve a chegar. Eu entendendo que não era bom você o tempo todo excremento, virar pronto. Fui, de fato, sim, o meu próprio pinico. Usar, sim, com banheira no lugar. Eu fui me lavar para as minhas próprias fezes eu carregar. Pronto. O vestido bom, esteve a se encaixar. Santo, quando aquele vestido esteve a chegar, o próprio João Batista esteve em pessoa a me procurar. E eu lá, com o vestido. Um vestido que ele jamais iria enxergar como de propriedade particular. Santo Deus. E aí, depois de tudo aquilo ali, eu realizar, João Batista veio me falar que todo mundo esteve a se preocupar, porque eu sumi do lugar. Santo, mas sumi como? Eu estava no inferno? Se no inferno eles dizem que costumam entrar para de fato fazer atendimento de cunho particular, como é que não me viram lá? Eu era apenas duas mãos. O quê? Sim, duas mãos soltas no lugar, dois pés procurando as mãos e um crânio a rolar. Eu era apenas isso. O corpo era assim. O quê? Sim, com o cavalo jogando para aqui, cavalo jogando para lá, cavalo. E mão, quer dizer, mãos, pés e crânio, cachorro a devorar. Eu nem sei por que as cadelas não estiveram a falar, que estiveram de fato a me enxergar. Sim. Dentro de um universo assim tão particular. João certamente não esteve a gostar. Sim, porque nós temos uma dificuldade e tanta de o feminino usar quando se trata de cadela. Sim, eu posso de fato falar aqueles cães e tal, e podia falar o cão, aqueles cães, mas quando de fato eu disse que aquelas cadelas estiveram a ocultar, assim, o que elas estiveram a enxergar para o tempo todo, enquanto cadelas, elas se beneficiarem, aí pronto.
o mundo desabou no lugar. Sim, porque eu logo disse, cadela é cadela, e cadela é cadela, e não tem como, de fato, cadela, cachorra virar. É cadela. O quê? Eu disse. Eu não costumo me dar com cadela, não. Eu não gosto nem com cão. Caminhar. Imagine se eu vou querer cadela a me acompanhar. Santo, foi nesse ponto. O quê? Nesse ponto que eu mais estive a discordar. Com os dois. O quê? Os dois nomes mais importantes do lugar. O profeta João Batista e o apóstolo Paulo. Sim, pelo palavreado. Não, você não pode. Não, você não pode, de fato, tratar, se referir. É um nome desse. Eu fiquei assim, imaginar. Ué, é como não usaram fábulas, sim, para um livro, eu ali, preparar. Não trouxeram aqueles que tinham a fábula como ponto de pensar, para de fato esse livro abrilhantar. Por que que eu não posso uma fábula virar para nome de bicho eu usar? Para os cães que estiveram o tempo todo a me espancar. E para aquelas cadelas que não tem nem sequer o mínimo de conceito do que é vida familiar. Por quê? Santo. Não tinha como a gente conversar. Ok? Não havia ponto comum. Quando, de fato, era bom bicho usar, sim, para um livro todo enfeitar. E fábula, era tanta fábula que eu virei até bromélia. O quê? Eu virei bromélia. Nome de flor. Se eu pude ser bromélia, por que eu não poderia ser um pé de goiaba bichada na casa de vocinha? Para verme eu virar. Beleza? E se de fato a minha vida particular, o tempo todo ali, a se prejudicar. Por quê? Por que eu não iria mesmo uma fábula buscar para identificar os cães e as cadelas que faziam questão ali de se comportarem como gente grande. Santo, imagine de fato uma cadela querendo lição de moral pra cima de mim. Eu logo disse, eu prefiro mesmo, zarpar. Se quiserem, com essa barca furada, continuar, não é problema meu não. Eu posso me responsabilizar por aquilo que eu fiz naquele lugar. Agora aqui, eu não vou ficar. Não é da minha responsabilidade com cão e cadela estar, não. Eu sou livre para escolher, sim, com quem eu quero estar. É assim para todos? Por quê? Por que eu vou na mesa de cão e de cadela sentar? Eu vou ser uma corujinha. Uma corujinha que tem 2 patinhas. Eu posso muito bem as minhas patinhas usar para as minhas corujinhas eu carregar. E também vou saber deixar as corujinhas livres, se assim as corujinhas desejarem. Mas eu jamais iria obrigar bichinhos para na minha mesa estar. Cada um é livre. Faça conforme cada um desejar. Agora, eu não sou obrigada com cão e cadela estar. Se eu não me sinto obrigada a estar com cão e cadelas nesse lugar, por que eu vou me sentir obrigada a estar com corujinha quando corujinha de maior estiver a ficar? Não é razoável desse mesmo jeito eu realizar? Para a minha própria vida, eu poder, de fato, levar, e ainda que seja dentro de uma privada. Ainda que eu seja apenas excrementos da minha casa. Mas eu tenho direito a ter
a minha vida, assim, escrita e assinada pelo Senhor absoluto da minha casa. E Ele nunca, 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 nunca me tirou o direito de alcançar absolutamente nada. É verdade que não é fácil, não. Não, não, não. Um dia, alguém esteve a me falar: sim, se não aguenta brincar, não desce pro play. Não é. Se não aguenta brincar, não desce pro play. Imagine. Beleza. Aí, o tempo esteve a passar, é verdade. Aí, nessa condição, de corujinha no lugar, com cães e cadelas, eu pude esse mesmo ditado: ora, ora, ora. Se não podem em fábula estar, por que me colocaram dentro de uma? Para cão, cadela, esmagar. Sim, se não podem em fábula estar. Pois eu mesma fui. A minha fábula é criar. E a lição de moral é essa: se não podem em fábula estar, por que oferecem fábula para os outros? Os outros se aprisionar dentro de um pensamento que não é o meu nesse lugar. Olha, eu não posso falar que eu sou do tipo, não, que eu sou do tipo que eu vou de fato o pensamento dos outros buscar para com ninguém estar. Não, porque se assim eu fosse realizar, eu jamais iria confrontar, sim, a vida que eu estava a levar, só porque existiam duas pessoas do extremo, do extremo e do extremo pensar, pessoas capazes de todo mundo iluminar, mas que estavam distantes do meu mundo particular, não tinham noção do que eu estava a passar, porque, enquanto fábula, sim, enquanto fábula, não quiseram de fato me considerar, nem como corujinha, que duas corujinhas estavam a cuidar. E o resultado? O resultado foi uma briga. O quê? Uma briga. O quê? De galo? Sim, porque ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Dentro de um terreiro sempre tem um galo. Dentro do terreiro sempre tem um galo. E um galo, o que? Criado para ser o tempo todo elevado. O quê? Logo disse, eu não como comida de galo. Nem me convidem para estar ao seu lado. Eu não suporto nem sequer o cheiro daquele maldito criado. Portanto, não sento nem ao lado dele, nem ao lado do ressuscitado. Eu tenho asco. Santo Deus. Imagine você ali dizendo para um povo criado para ser o tempo todo amado, idolatrado, adorado. Pareciam deuses elevados. E Santo Deus, o que era eu disse, não aceito. O nível de tolerância, isso aí é inalcançável. Eu posso mesmo entrar até num curral de gado, mas eu me recuso
a entrar num puleiro de galo criado com cães e cadelas para todo lado. Nesse terreiro a gente vê até o inusitado. Comigo Aí eu entendi. Sim, a gente pode ser pronome possessivo aqui. Ter a posse de si. Comigo, contigo, conosco, convosco. Não iria, de fato, tirar o meu direito de ser pronome possessivo e poder agir com o meu direito de existir, pensar, sentir e agir, riscando mesmo coisas que não faziam e nunca fizeram parte de mim. Assim eu passei a existir. Sim, como aquela que de fato esteve de fato a existir dentro de um mundo que é tão difícil da gente definir. Mas o divino sempre esteve a me pedir. Defina o seu próprio mundo. Como o seu próprio mundo esteve a existir. Eu defini, é verdade? Não foi tão simples. Porque o meu próprio mundo, aquele que realmente esteve a existir, tinha tudo aquilo ali. Sim, tinha tudo aquilo ali. Eu não posso mentir, dizer que não. Não posso dizer que não. Porque se eu me reportar ao tempo em que doente eu estive a ficar, e muitas pessoas foram ali me visitar, eu não posso simplesmente desconsiderar, porque pela minha vida cada uma esteve a passar, e a escrita esteve a deixar. Olha quem está lá, meu Deus, é a Bruaca. Santo Deus, a Bruaca não saía de lá. Olha só a Bruaca, minha companheira o tempo todo, além de mim, a cuidar. Imagine se outro ali estivesse a passar para o tempo todo me prejudicar. Por que eu não iria falar? Sim, se falei da Bruaca, pessoa ímpar, única no lugar. Imagine um que fez questão de me infernizar desde o momento que eu passei a respirar nesse lugar. Desde o momento que eu passei a respirar. Aquele cão nunca me deu o direito de uma única noite de sono eu poder tirar. Eu não sei nem o que é isso. Deitar e ver amanhã chegar. Sim, só abrir o olho quando o sol raiar. Uma noite inteira. Nunca. Nem na mais tenra idade. Nunca e é nunca. Nunca pude sossegar. Essa é a minha verdade. Essa é a minha. Qualquer um pode qualquer coisa falar. A minha verdade é o que está no altar. Eu tenho a minha.
Cada um pode a sua própria verdade carregar. Mas eu posso de mim mesma falar. Eu não preciso de representante nesse lugar. Eu não preciso de ninguém para a minha história contar. Eu posso a minha história contar de todo jeito que eu desejar. São as possibilidades. Sem nada mudar. Sem nada mudar. Eu apenas vou pegar um filete do pensar e vou de fato destrinchar. Como o divino hoje esteve a me falar. Um filete do pensar. E todas as vezes que ele, esse filete, me solicitar da minha história, da minha vida, eu vou falar do meu jeito. Do meu jeito. Eu nunca estive a comungar da mesa dos cães e das cadelas. Nunca. Nem quando aqui eles estiveram a passar, nem quando eles estiveram de fato a me chamar, trazendo uma biografia que jamais seria minha. Nunca sentei. Se eu assim estivesse realizado, eu continuaria naquele reinado. Sim, por eles edificar. Nunca sentei. E é nunca mesmo. Por isso, eu tanto apanhei. Porque eu nunca sentei. A mão para nenhum deles eu dei. Nunca dei. Mas não me recusei a trazer o pensamento. Sim, que cada um ali desejou. Sim, enquanto benfeitor. Eu nunca me recusei, não. Não era de fato para assim eu realizar. Não era meu. A coisa não era minha. É como alguém me solicitar, sim, para eu uma coisa entregar. Cássia, você pode isso realizar? E eu, por diferenças, qualquer que seja, eu me recusar, sabendo que o outro ali está a esperar. E tendo outros para de fato também me solicitar. Desconsiderando, é claro, o que comigo estava a se passar e o que o outro esteve a realizar. Mas tudo bem. Deus me disse para eu na escritura entrar, ser cajado no lugar. Assim eu iria compreender o quão é difícil a gente se curvar a pessoas que em nenhum momento de nós vai se apiedar. Sim, para eu de fato não desrespeitar, não desconsiderar as outras pessoas que eles estavam a usar como cajado para todo o peso deles nessas pessoas, eles estavam a colocar. Deus apenas me disse para eu compartilhar amor. Assim eu poderia de fato estar com aqueles que eram dor, que eles estavam a usar para ser espíritos elevados e o tempo todo ali a história deles contar enquanto benefício para cada um se empanturrar. Não vejo nenhum motivo
nenhum motivo para coisas boas dos cães e das cadelas eu falar. Agora eu posso muito bem separar. Sim, eu posso separar. O que cada um esteve a realizar pertence a cada um nesse lugar. Nunca estive a tomar nada de ninguém. O que eles estiveram a me dar, para eu de fato entregar, eu estive a realizar. Respeitei o que eles estavam a realizar, o que a casa esteve a determinar e o que os irmãos, sim, os irmãos que tanto estiveram a trabalhar para cada fábula contar, linkando o mundo de lá com o mundo de cá, o mundo de lá com o mundo de cá. Nunca desrespeitei quem tinha tanta sabedoria no pensar. Um em particular, chamado irmão Silas, o amigo particular do apóstolo Paulo, que sempre esteve a cuidar de uma pessoa que eu tanto mesmo estive a considerar como alguém que eu posso mesmo amar de forma particular. E se eu posso uma fábula a contar hoje nesse lugar, é em respeito absoluto a todos eles, trazendo em particular o irmão Silas. Esse tem história para contar e sabedoria em abundância para ofertar. Nunca levantei a minha voz para falar nada que pudesse prejudicar o irmão Silas. Muito pelo contrário. Sempre trouxe o irmão Silas para esse lugar. Sempre. E ele sabe do que eu estou a falar. Sempre coloquei o irmão Silas no mesmo altar onde a corujinha eu estive a colocar. Sempre. E se coloquei o irmão Silas lá, é porque o irmão Silas é uma pessoa que a gente deve amar e respeitar. Em nenhum momento o irmão Silas esteve a abandonar nenhum de nós nesse lugar. Nenhum de nós. Nunca repudiei as pessoas daquele lugar. Nunca repudiei. Eu sempre considerei a possibilidade de a gente saber um palitinho de fósforo usar para a gente compreender a utilidade. Se a gente não pode esse palitinho de fósforo usar para a caverna iluminar, a gente pode quebrar e colocar nos olhos
para a gente enxergar, para a gente não ser cruel nesse lugar. Nem aqui, nem acolá. Nem aqui, nem acolá. Pude trazer o irmão Silas para me ajudar. Sim, nessa fábula que hoje eu desejei contar. E sabe por quê? Porque o irmão Silas sempre foi 100%, 100% de pai nesse lugar. E é uma felicidade muito grande a gente poder um pai enxergar, um pai abraçar e sentimento com esse pai compartilhar. Estarei contigo e contigo eu sempre vou estar. Porque eu tenho certeza, irmão Silas, que você sabe o coração alcançar e uma história de vida assinar a você a certeza de que eu sempre vou lhe colocar pessoalmente nesse lugar. Bom dia e obrigada sempre.